Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a questão da medicação para a depressão. Existe muita informação errada, existe muito preconceito, existe muito medo. E eu gostaria de dividir com vocês algumas informações sobre a medicação remédio para depressão, que eu tive dúvidas e eu não consegui tirar essas dúvidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês 6 dúvidas sobre tomar medicação na depressão. Será que ela vicia? Será que ela tem alterações no desejo sexual? Por quanto tempo que eu tenho que tomar? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta, criador do canal Motiva o Cérebro e aqui eu quero trazer informações sobre saúde, bem-estar emocional pautado em ciência. Apenas 1/3 das pessoas que são diagnosticadas com depressão, elas realmente fazem um tratamento adequado. E muito dessas questões de não fazer o tratamento adequado se passa por informações erradas, muito preconceito, principalmente na internet. A primeira dúvida é se remédio para depressão vicia. Não, remédio para depressão eles não viciam. Isso é um mito, eu também achava que era isso. Remédio para depressão tem a tarja vermelha. Diferente da tarja preta, que realmente os tarja pretas podem causar uma certa dependência. Os antidepressivos são tarja vermelha. Vamos dar um exemplo aqui, o remédio para pressão, para hipertensão, pressão alta. Ele é tarja vermelha, ninguém fica viciado em tomar remédio para pressão. Muitas vezes o médico tem até que brigar com a pessoa porque ela esquece e não toma direito. Então o que acontece quando alguém não toma, para de tomar um remédio para hipertensão e precisa? A pressão vai subir, certo? Então acontece também de você parar a medicação, você ter alguma piora nos seus sintomas e as pessoas acharem que isso é abstinência, não. Isso é a síndrome da retirada, quando você retira sem acompanhamento adequado, devagar, você precisa retirar devagar e acompanhado com seu psiquiatra. E aí a gente entra na próxima dúvida. Por quanto tempo dura o tratamento e se você pode parar de tomar a medicação quando você quiser? Bom, vamos começar primeiro pela questão de parar quando você quiser. Vamos pegar o exemplo do remédio de hipertensão do seu tio. O que acontece se ele para de tomar o remédio para hipertensão? A pressão dele vai subir, certo? Se ele não toma direito, o que vai acontecendo a longo prazo? Muitas vezes aquele remédio ele não vai fazer mais o efeito desejado na pressão alta e vai ter que ou alterar a dose ou você vai ter que modificar a medicação, colocar outro remédio. É a mesma coisa com remédio para depressão. Você não pode parar quando você quer, porque os sintomas podem voltar mais fortes, você precisa talvez aumentar a dose, talvez aquele remédio nem vai fazer mais efeito, você precisa trocar. Então você não pode parar sem o aval do seu médico, você precisa conversar com ele. E o tempo de tratamento, ele é no mínimo, que as diretrizes dizem, são 6 meses. O que as diretrizes dizem, por exemplo, são 6 meses após a ausência de todos os sintomas, você zerar os sintomas. Vamos dar um exemplo aqui, que você demorou 6 meses ali para zerar os sintomas. Então você vai tomar esse medicamento por mais 6 meses, que vai totalizar 1 ano. Só que lembrando, pessoal, que cada caso é um caso. Você vai conversar com o seu psiquiatra para saber essas questões de tempo de tratamento, que vai variar de pessoa para pessoa. E uma dúvida também que é a próxima, será que o remédio cura a depressão? Só que antes, galera, deixe seu like, porque o YouTube, ele entende que esse vídeo é importante, ele vai recomendar para pessoas que também têm dúvidas, estão precisando, e também se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Bom, a dúvida é, o remédio para depressão, ele cura a depressão? Eu preciso de psicólogo mesmo tomando remédio? Que nem no vídeo que eu falo sobre as causas da depressão, a depressão ela não tem uma causa única, são várias causas. Então, o remédio, ele não vai curar a depressão, ele vai agir nos sintomas. Porque para você curar a depressão, ela é feita de várias coisas diferentes, por exemplo, mudanças de hábitos, acompanhamento psicológico. Então aqui já vai, você precisa sim, mesmo tomando remédio, fazer um acompanhamento com um bom psicólogo, porque muitas das vezes a sua depressão, ela acontece por causa de um trauma, ou as experiências que aconteceram na sua vida, e aí esse trauma, essa experiência negativa pode fazer com que você reacenda a depressão ou que faça com que você piore. Então, o remédio para depressão ele vai agir nos sintomas para que você consiga fazer as suas tarefas,
fique funcional novamente, e a parte psicológica é que ela vai tratar essas alterações durante a depressão, que a gente tem alterações nos nossos pensamentos, que isso também se estrutura no cérebro, e também vai cuidar de certas coisas que aconteceram, questões psicológicas que vão te levar à depressão ou podem te levar a uma recaída. Inclusive essa questão de mudanças de hábitos, vou deixar uma playlist aqui em cima. Depois, quando terminar esse vídeo, você dá uma olhada que eu falo sobre mudanças de hábitos na depressão. A próxima dúvida que todo mundo tem é efeitos colaterais e se piora também dos sintomas. Vamos lá. Você tem que entender que o remédio para depressão, ele não é que nem um remédio para dor de cabeça. Você toma, você já vai ver o efeito. Ele vai levar em torno de 2 semanas, 4 semanas, 1 mês, pode ser que leve um pouco menos, um pouco mais, para começar a fazer efeito. Então pode ser que nesse período você tenha sim uma piora dos seus sintomas depressivos. Isso vai acontecer de pessoa para pessoa, essa intensidade vai variar de organismo para organismo, nem todos os sintomas, às vezes algumas coisas que a gente já vai falar. Também pode ser que piore a sua ansiedade, mas isso dura algumas semanas. E é importante você saber disso, porque às vezes você vai começar a tomar um remédio e vai falar, pô, eu tô piorando, vou parar de tomar um remédio. Não, continue tomando, converse com seu psiquiatra, por isso que é importante você ter esse contato, esse diálogo com ele, para você entender que esses sintomas podem acontecer. Bom, sobre efeitos colaterais, isso também vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, de remédio para remédio, de dose para dose. No meu caso, quando eu comecei a tomar, eu não senti muitos efeitos colaterais. Eu sentia mais a boca seca, um pouco mais de irritabilidade, uma questão mais de dificuldade para manter o sono, um pouco de cansaço, mas isso não durou muito não, se normalizou. Porém, eu precisei parar de tomar medicação, não porque eu quis, eu fiquei 4 dias sem tomar, porque você tem que... Esses remédios são controlados, então você precisa voltar com seu psiquiatra para pegar a receita para comprar a medicação, senão você não consegue. Só que nesse período eu não consegui vaga e eu fiquei 4 dias sem tomar a medicação. Aí sim, quando eu voltei, eu senti todos os efeitos colaterais que eu não senti. Por exemplo, eu sentia um pouco de sonolência, vontade de ficar deitado, sentir que você tá flutuando, não é que você tá bêbado, mas é que você tá meio aéreo, sabe? A sua cabeça tá leve, é uma coisa não é muito agradável, né, nessa questão, pelo menos em mim. A irritabilidade foi maior, eu sentia também algumas alterações de calor, assim, só que isso durou ali mais ou menos uma semana e meia, só que isso não é que fica igual durante uma semana, ele vai diminuindo. Então, por isso que você não pode parar de tomar, porque quando você para de tomar e você volta a tomar, às vezes os efeitos colaterais que você já passou por ele, pode ser que volte. E sobre a questão dos efeitos colaterais que vierem surgir, você pode ir conversando com o médico também, tá? Alguns efeitos ali, você vai conversando com ele, tá acontecendo isso, sempre tendo esse diálogo. Quinta dúvida é sobre a escolha da medicação e recaídas. Bom, falando sobre a questão de escolha da medicação, para cada organismo, para cada sintoma, a depressão, ela não é um quadro único. Cada pessoa vai ter uns sintomas diferentes, existem depressões diferentes. Então, vai de você conversar ali com o seu psiquiatra e ele ver qual que vai ser a melhor medicação. Por exemplo, eu posso ter depressão, você também, a gente tomar medicações diferentes por causa dos sintomas e também, pessoal, por causa de questões de condições financeiras. Vamos supor que o melhor remédio ali no mercado custe R$500. E eu tenho condição. Não tenho, mas queria ter. Mas vamos supor que eu tenha condições. E aí, eu consiga comprar. Só que você não consegue. Pô, Felipe, mas por que eu não consigo, você consegue? Tá bom, você consegue e eu não consigo. Fica mais fácil assim um exemplo. Então, eu vou conseguir comprar talvez um remédio de 150, ou talvez eu não tenha isso, acontece. E porque o Brasil, nós temos essas dificuldades financeiras. Pode ser que você precise do postinho. Talvez o postinho, aquele remédio, não seria que o médico iria te indicar. Mas nesse momento, ele é importante porque você, como estratégia, você vai começar por ele, você vai melhorando, vai conseguir fazer as suas atividades, que vai ter mais recursos financeiros, e aí você vai talvez modificando a medicação. Sobre a questão de recaída, pode acontecer de ter recaída. Posso fazer até um vídeo, eu não tive uma questão de recaída, mas
isso fica para um outro vídeo, eu posso explicar melhor. Mas pode acontecer de você ter uma recaída sim e você precisar alterar a medicação, muitas vezes talvez modificar o medicamento, alterar ali a dosagem. Então, nesse período você pode ter recaídas. É importante você conversar com o seu médico, não necessariamente porque você teve uma recaída você vai precisar modificar o medicamento. Vai de você conversar com ele e ele que está te acompanhando, tem todo o seu prontuário, ele vai saber te informar melhor. A próxima dúvida que é muito comum é alterações de peso e alteração do apetite sexual, né? Muitas vezes as pessoas, ela tem muita dúvida. Será que eu vou ganhar peso? Será que eu vou perder? Será que eu vou ter alteração no apetite sexual, no libido? Bom, a medicação, ela pode ter alterações ali no seu apetite. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu senti que, por exemplo, a depressão por si só ela já faz essas alterações, pessoal. Mas a medicação também, eu senti, por exemplo, algumas oscilações. A medicação, por exemplo, eu nunca fui de comer doce. Eu sempre gostei mais de coisas salgadas. Hoje, se colocar às vezes eu tenho vontade de comer um pacote de traquinas, eu como inteiro. E às vezes no começo também eu fiquei um pouco sem fome, então você pode ter essas alterações. Para algumas pessoas elas podem ter mais apetite, outras menos. Alguns medicamentos podem causar mais apetite, outros menos. Então, vai de você conversar ali e também tem um tempo de adaptação. Pode ser que no começo você sinta mais alteração de apetite, né? Então, a alteração do apetite também vai fazer com que você venha a ganhar ou perder peso. Se isso for uma questão importante, vai você tirar a dúvida, conversar com o médico, ver se isso é temporário, o que pode ser feito para melhorar. E sobre a questão do desejo sexual, também a depressão por si só ela já vai ter alterações no seu apetite sexual, tá? Você vai ter uma diminuição ali. Alguns medicamentos, eles podem sim ter uma diminuição no libido, outros não. Isso pode ser que seja uma característica da medicação ou pode ser que seja temporário. Então vai de você conversar ali com o seu parceiro ou com a sua parceira e vai de relacionamento para relacionamento, conversar, ver se a pessoa pode entender ali. Se for uma coisa muito importante que vocês, dentro do relacionamento, conversando ali, vocês julguem ser importante, vai de conversar com o médico, falar, olha, ele vai explicar se aquilo é temporário, se aquilo vai modificando, ou te colocar uma outra medicação, vai de você conversar com ele. Porém, nunca pare de tomar a medicação por conta própria. E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Cuidado com informações da internet. Existe muita bobagem sendo dita. Existem muitas questões, as pessoas falando coisas erradas sobre medicação. A medicação ela é importante quando ela é bem prescrita e bem acompanhada. Eu sou uma prova de que eu melhorei, eu fazia psicoterapia, porém alguns sintomas estavam muito difíceis e eu consegui melhorar somente com a medicação. Tem pessoas que falam muito mal da medicação, porém a medicação ela é importante, ela vai te ajudar, na verdade, a te tirar desse quadro depressivo com outras coisas. Então, a única coisa que eu me arrependo é de não ter procurado psiquiatra antes, ficar escutando certas pessoas que ficam falando certas bobagens por vários motivos sobre a questão de medicação. Eu vou deixar uma playlist aqui do lado sobre mudanças de hábitos na depressão. Vai lá, dá uma olhada que isso vai te ajudar bastante.